muito bom. Comodidade, ó, o fato de não ter que se deslocar. É verdade. Logo No esse ar, dia, presidente. Vamos lá. Sim. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE Gaúcho e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Saúdo o nosso procurador regional eleitoral, doutor Fábio Venzon. Minha saudação ao doutor Douglas Donin, advogado que participará dessa sessão em procedimento de sustentação oral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e saúdo de modo especial a nossa assistência. Passamos de início ao primeiro processo da tarde, que é um pedido de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, que foi ajuizado pelo Diretório Estadual do PSOL, em face de Carlos Augusto da Silva Lopes. O relator do processo é o eminente desembargador Silvio Ronaldo Santos Moraes, e teremos manifestação, sustentação oral por parte do doutor Douglas Donin. O nosso procedimento é aqui da dispensa do relatório. Consulto o eminente relator se dispensará o relatório. Se o advogado concorda, o senhor está com a palavra, doutor Douglas. Muito obrigado, excelência, desembargadores. Cumprimento os senhores na pessoa do presidente, desembargador André Vilarinho. Excelentíssimo senhor relator. Eu vou tentar ser breve, porque o caso realmente não é muito complexo. Esse se trata de mais um daqueles casos que frequentemente chegam aos tribunais eleitorais de desfiliação por questão de indisciplina partidária, não por infidelidade. O que o diretório do PSOL tenta aqui é transformar um caso de indisciplina, tá, em um caso de infidelidade partidária. O conceito de infidelidade ele é bem estrito. É a troca de partido, é a desfiliação pelo mandatário, uma desfiliação com ato formal, e coisa que jamais houve nesse caso. O que nós temos aqui é um caso que se iniciou em maio, com um post nas redes sociais, na verdade, pelo PSOL, respondido horas depois, um post do PSOL às 5 da tarde, respondido só às 23, às 11 horas da noite, pelo réu, e o diretório do PSOL, então, tenta transformar esse post de resposta, em que ele se manifesta acerca de uma comunicação de desfiliação feita pelo PSOL, ele tenta transformar isso aí num ato de desfiliação. A filiação, assim como a desfiliação, são atos formais. Como a filiação ao partido é um ato formal, a desfiliação ao partido também é um ato formal, também é um ato que há de ser formal. O réu jamais cometeu qualquer ato de desfiliação. Pelo contrário, ele foi avisado de que seria desfiliado. Essa comunicação aconteceu por meio do partido. O partido foi às redes sociais e avisou isso. Ele simplesmente respondeu. Na sua resposta, ele jamais falou que estava se desfiliando e ficou aguardando, então, o ato de desfiliação ou algum processo disciplinar em relação ao que o partido lhe acusava. O partido lhe acusava de participar de reuniões contra partidos, de não se adequar às decisões da liderança, são questões interna-corpóreas que têm a ver com o interior da agremiação partidária. De qualquer forma, mesmo que esse ato, esse post nas redes sociais configurasse um ato que fosse capaz de promover a desfiliação, mesmo assim, a resolução 22.610 ela estabelece um prazo de 30 dias para o partido reclamar ao TRE e buscar a retomada do cargo. O que aconteceu foi que o réu, por meses, aguardou, então, o início de um processo disciplinar, não elaborou nenhum ato, ficou aguardando o partido se movimentar. O partido não fez isso. Só em novembro, muito tempo depois, vários meses depois, ele ajuizou uma ação, então, pedindo a retomada do
do mandato por essa questão de suposta infidelidade partidária. Senhores, o caso é bem simples. O caso é um caso que já frequenta a jurisprudência há muito tempo, nunca encontrou guarida na legislação e na jurisprudência eleitoral. E o parecer da Procuradoria foi preciso nesse sentido. Peço então que os senhores acompanhem o parecer da Procuradoria e deem provimento a esse pedido do diretório do PSOL. Muito bem. Com a palavra o eminente doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, excelentíssimo doutor Douglas Donin, que se encontra na tribuna, uma saudação especial à nossa assistência. No presente caso, realmente, o nosso parecer no sentido de que, é no mesmo sentido do que foi manifestado agora na tribuna, que não houve a efetiva desfiliação, uma desfiliação por parte do filiado, do representado aqui, não houve a desfiliação formal exigida pelo artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos. O artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos, ele diz o seguinte: para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for escrito. Decorridos 2 dias da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Acontece que nunca houve essa comunicação. O partido interpretou que implicitamente ele estava de alguma forma se desfiliando e o partido é que foi lá adotar medidas para desfiliá-lo, o que nós entendemos que terminou sendo uma expulsão. Né? E aí não é cabível esse tipo de ação, né, perda do cargo eletivo por integridade partidária, em virtude de expulsão. Né? Nesse sentido, nós, inclusive, juntamos a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, né, que não é cabível, em caso de expulsão do partido, que aqui nos parece que houve expulsão do partido. Né? O TSE entende que essas situação semelhante, ele entende que é caso de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Por exemplo, o julgado que nós trouxemos aqui menciona expulsão do partido, previsão de infidelidade partidária somente por desligamento voluntário, ausência de interesse de agir. Entende que a via não é adequada para uma situação de expulsão. Não existe a via adequada. Então, o TSE acaba incluindo isso como ausência de interesse de agir. Então, seguindo essa jurisprudência do TSE, nós opinamos pela extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Contudo, caso se entenda que, na verdade, isso é matéria de mérito, pela mesma razão, ou seja, ter havido expulsão, na verdade, não desfiliação, no mérito, nós opinamos pela improcedência da ação ajuizada. Então, esse é o nosso parecer. Muito bom, desembargador Silvio. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo o nosso vice-presidente, desembargador Armínio, desembargador eleitoral Fraga, desembargador Thompson, desembargador Gerson, desembargador Gustavo, doutor Fábio Venzon, ilustre advogado, doutor Douglas Donin, aqueles que nos assistem também, a nossa saudação. Na verdade, o voto está indo em harmonia tanto com a sustentação oral, muito bem feita da tribuna, quanto, do mesmo modo, opinou o nosso procurador regional eleitoral. Eu, na verdade, então, vou pedir licença a todos para me limitar justamente por ir ao encontro das manifestações já produzidas, a uma rápida leitura na ementa que traduz realmente toda a compreensão. Na verdade, no primeiro momento, eu estou declarando a ilegitimidade passiva, porque a ação também, ao ser proposta, além de Carlos Augusto da Silva Lopes, incluiu o Diretório Municipal do PDT de Viamão. E isto porque a preliminar de legitimidade passiva, porque a Secretaria Judiciária do Tribunal, em 27 de 1 de 2020, deu conta que o requerido não se encontrava e não se encontra afiliado ao PDT. Esta filiação jamais houve. E o pressuposto de que realmente, até conforme uma remansosa jurisprudência do TSE, que só se estabelece o litisconsorte passivo necessário
entre o parlamentar infiel e a agremiação para a qual migrou. Como não houve a migração, portanto, há uma preliminar de ilegitimidade passiva que eu estou reconhecendo. Há, portanto, a ilegitimidade passiva da agremiação neste contexto, nos termos em que a ação foi ajuizada. No segundo momento, eu estou também acolhendo a preliminar de carência de interesse de agir por ausência de ato voluntário de desfiliação partidária. Lembram bem o doutor Douglas, quando disse para a impossibilidade, né, de confundirmos a indisciplina e a infidelidade. Vejam bem, constitui pressuposto imprescindível da presente ação que o rompimento com a agremiação tenha por origem ato expresso, formal e voluntário do mandatário requerido para a desfiliação, sob pena de não configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda. É verdade que ocorreram postagens na internet em que ele comunicou que estaria se desvinculando, mas jamais se desvinculou formalmente como manda a lei. A iniciativa foi a partir do partido, isto sim, que o desligou da agremiação. Por estas razões e pelo que mais consta de todo o voto já encaminhado aos pares há bastante tempo, eu estou, então, acolhendo as prefaciais de ilegitimidade passiva e da ausência de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 6º do CPC. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, em sua pessoa, saúdo todos os demais integrantes desse tribunal. Saúdo também o doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, em nome de quem saúdo a todos os servidores da casa. Uma saudação especial ao doutor Douglas Donin, que fez a sustentação oral e aqui colabora com a melhor tutela para que possamos fazer, e àqueles que nos assistem. Estou acompanhando integralmente o relator. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência e, em sua pessoa, saúdo toda a corte. Saudação que estendo ao nobre procurador eleitoral, doutor Rogério Vargas, e ao doutor Douglas. Senhor presidente, nada a acrescentar, acompanhe na totalidade o voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, eminentes integrantes da corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, eminente doutor Douglas Donin, que nos brindou com a sua sustentação oral, caro doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, estimados servidores do TRE e dignos integrantes da nossa assistência a essa sessão. Estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando a todos os cumprimentos já formulados pelos colegas que me antecederam, em especial cumprimento o nobre advogado, Dr. Douglas Donin, acompanho integralmente o voto do relator. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saudando aos colegas, saudando ao doutor Venzon, ao advogado que nos fez essa belíssima sustentação, ao doutor Rogério Vargas, aqui estendo aos funcionários e àqueles que assistem. Estou acompanhando integralmente o eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, acolheram as prefaciais de ilegitimidade passiva do Diretório Municipal do PDT de Viamão e reconheceram a ausência de interesse processual do Diretório Estadual do PSOL e extinguiram o processo sem julgamento de mérito com fundamento no 485-6 do CPC. Próximo processo da pauta é uns embargos declaratórios que foram interpostos por Gaudêncio Cardoso Fidelis, candidato a deputado federal, e a relatoria é do eminente desembargador Armínio José da Rosa. Se tratando de embargos de declaração, passo desde logo a palavra ao eminente relator.
Está sem som, desembargador Armínio. Aí é difícil. Eu passo direto ao voto, dando por relatado o recurso. E o recurso primeiro propõe, a título de questão de ordem, na verdade, uma preliminar de nulidade do julgamento, que é um preliminar muito interessante. Em suma, Vossa Excelência não teria votado, embora constasse no voto escrito o voto de Vossa Excelência, sobre a questão de ter mantido o julgamento e não retirado ele de pauta, quanto à questão de apreciação de alguns documentos, alguns não, muitos documentos. E se pede, entre outras coisas, que sejam fornecidos os vídeos das duas sessões, a primeira que Vossa Excelência iniciou a votar e a segunda em que se completou o julgamento. A esse respeito, quanto aos vídeos, foi o acréscimo que fiz no voto. Embora novato na corte, né, já me declarei desembargador extravagante, cargo esse que foi extinto logo por razões econômicas, né? A coroa portuguesa logo terminou com os desembargadores extravagantes, o que me restaria, então, agora a condição de juiz de vintena, né? E lá para baixo. Mas tudo bem. Eu desconfiava de alguma gravação. Então, pedi à assessoria uma diligência, ela foi feita, e é esse acréscimo que consta do voto, né? O tribunal, mais recentemente, passou a disponibilizar a qualquer interessado no seu site o acesso a esses vídeos das sessões, inclusive estas em que Vossa Excelência teria votado ou não votado. De sorte que esse pedido, então, a bem da verdade, quando foram protocolados os embargos de declaração, não havia isso. É posterior esta rotina do tribunal. De sorte que, sobre esse tema, está aí o vídeo disponível a quem quer que seja desta e de outras sessões. Mas, de qualquer maneira, no que importa aqui, pede-se até infringência a esses embargos de declaração. Embora o atual Código de Processo tenha consagrado essa eficácia aos embargos de declaração, chancelando uma prática jurisprudencial, ainda assim, os embargos de declaração com efeito infringentes, agora normatizados, eles reclamam um erro em procedendo ou em judicando grave. Eles não podem funcionar como uma reiteração recursal. Bem, qual seria esse erro? Na verdade, na primeira sentada, Vossa Excelência se manifestou e votou contra a retirada do feito em julgamento. Portanto, votou. E o espírito democrático de Vossa Excelência, democracia, às vezes, tem essas coisas chatas, né? Dizia um antigo desembargador nosso, assim, nosso professor, não sei se foi o desembargador Gerson, o desembargador Ribas Santos, que era um homem apreciadíssimo, uma pessoa maravilhosa, neto do Carlos Maximiliano Santos, né? O desembargador Ribas Santos dizia isso: olha, a democracia tem coisas chatas, né? Bom, Vossa Excelência foi democrata, votou contra a retirada e diz: mas se os demais colegas resolverem se opor, não, eu estou aí para revisar. E na sentada seguinte, Vossa Excelência manteve. Não precisava estar explicitando de novo. De sorte que não houve esse erro em procedendo, né? E no que importa, no voto escrito, que é o que permite, então, o manejo de recursos, está lá devidamente fundamentado, com até os acréscimos que se impunham face da contribuição do colegiado, não é? De sorte que não há essa inexistência de voto e esse erro em procedendo, né? De nenhuma maneira. Passando aos demais temas trazidos no recurso, se invoca nos demais temas do recurso, em primeiro lugar, uma quebra de isonomia, porque em igual situação teria havido um tratamento diferente para o candidato Miguel Rosseto.
Há o voto escrito, mas eu sempre prefiro, na medida do possível, em que a minha memória me permitir, fazê-lo mais sinteticamente, oralmente, mais diretamente. E aqui, quanto a esse tratamento dísparo, houve os votos vencidos dos desembargadores Thomson Flores e Silvio de Moraes. Eu confesso, e por isso que fiz aquela introdução, que até eu estaria simpatizando com os votos vencidos. E se estivesse na sessão, provavelmente teria votado com os desembargadores Thomson Flores e Silvio. É que nesse campo de prova, eu, aqui também recorrendo, e todos vão identificar o desembargador religioso a quem me refiro, eu gosto muito da expressão: se há que se pecar, que seja por prodigalidade e não por avareza. De sorte que eu, se estivesse na sentada, talvez tivesse votado em consonância com os votos vencidos. Mas não é possível atribuir aos votos vencedores a pecha de erro grave. Pode-se discordar, mas jamais disso. Até porque, como se coloca no voto que estou propondo, há uma diferença fática entre o caso Miguel Rosseto e o atual caso. Consistente que lá houve, sim, a apresentação das contas. Faltou só a anexação da mídia, o que é diferente daqui, em que se oportunizou essa possibilidade, veio uma primeira retificação da prestação de contas e, depois do parecer ministerial, aí sim veio a notícia do AVC do contador. De sorte que não há uma identidade fática perfeita entre um caso e outro caso. Outra questão que se coloca seria o dado da indispensabilidade do contador, que, no caso, sofreram um AVC. Aliás, o mesmo contador do caso Rosseto. Sofreram um AVC e que seria indispensável, então, ter a oportunidade de se sanar essa questão material que sobreveio. Ocorre que houve a intimação ao procurador. E o procurador tinha condições de saber essa condição e apresentou uma primeira manifestação. E, aliás, como não participei desse julgamento, olhei todo o processo, li mais de uma vez. E fui fazendo minhas anotações, e depois o voto do desembargador Thompson estava tudo minutenciado, não é? Mas valeu, deu para checar. E a intimação é para o advogado. É ele que cabe providenciar. E essa intimação foi feita. Não é? E teria tempo, se fosse o caso até, de providenciar um outro contador ou contabilista, enfim, que pudesse suprir alguma deficiência na documentação que havia. Não é? De sorte que são essas as questões básicas do recurso, né, trazido, e estou, então, desprovendo os embargos de declaração. Muito bem. Ao que eu recordo do caso, claro que não é isso que está em julgamento, mas me lembro que houve reiteradas oportunidades de intimações de grande prazo para que fossem cumpridas. Acho que esse foi o fundamento do meu voto. Mas também é difícil lembrar agora exatamente do caso, mas ao que recordo foi esse. Foi um caso que houve intimação e ficou muito tempo para cumprimento, depois veio o pedido de retirada de pauta, mas está julgado e agora nós estamos em sede de embargo declaratório. O eminente relator acabou de proferir seu voto. Desembargador Silvio. Eminente presidente, renovo as saudações e, de pronto, digo que acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Gerson. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Fraga. Senhor presidente, renova as saudações e acompanho na totalidade o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo. Eminente presidente, renovadas as saudações, na mesma toada dos que me antecederam, estou acompanhando o eminente relator. Desembargador Thomson Flores. Senhor presidente, acompanho o brilhante voto do eminente relator. Muito bem. Então,
Proclamando o resultado, embargo de declaração 60.2842/80, a unanimidade acolheram parcialmente os embargos para agregar esclarecimentos ao acórdão embargado, os quais são incapazes de modificar sua decisão. Sua conclusão. Decisão unânime. O próximo processo da pauta, também os embargos declaratórios em prestação de contas, interpostos embargos por Sueleide Nogueira de Melo Vargas, candidata a deputado estadual, e a relatoria é do eminente desembargador Armínio José da Rosa, e em se tratando de embargo de declaração, passo desde logo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, se me permitir, eu vou ler a ementa. Claro, claro. A ementa também aqui. Também é uma proporção de acolhimento parcial para um maior esclarecimento, para simplificar. Sim. E a ementa é daquelas... Quem prefere a ementa enxuta, nós tínhamos aqui o caso do ministro Pargendler, né, que era típico aquelas minutas enxutas, e há quem goste de ementas que são quase um voto. Né? É o voto. Está no meio do caminho. E ela esclarece bem. Não é? Diz o seguinte, e leio aqui: embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, em face de acordo que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, argumentando-se omissão de julgado. Um dos primeiros termos é esse: haveria uns pagamentos de menor expressão, de pequeno vulto, e que não se submeteriam a determinados requisitos formais. Esses embargos de declaração são de um acórdão desta Corte em que se definiu uma unificação de jurisprudência quanto à prestação de contas e suas fases, desde a arrecadação até o momento posterior da contratação em pagamentos e liquidação, e documentação, especialmente quanto ao pagamento, se havia necessidade de cheque com nominal, e houve, no início, até os votos divergentes do desembargador Gerson, o desembargador Gerson puxou a divergência, e do desembargador Thomson Flores. E depois a Corte unificou o seu entendimento e a unanimidade adotou a posição da necessidade dessa documentação e do início ao fim da prestação de contas. E diz, então, aqui o item 2, pagamento de pequeno vulto. A embargante sustenta que, pela dicção do artigo 41 da Resolução TSE 23.553, de 1917, a constituição do fundo de caixa seria uma faculdade das agremiações e dos candidatos, não havendo impedimento por pagamento por cátulas bancárias não nominais. No caso dos autos, a opção da prestadora, emissão de cheques para pagamento em blocos de diversas despesas, não foi uma, um cheque pagou várias despesas. Não encontra respaldo na norma regente. Contudo, assiste razão embargante, pois, de fato, não foram enfrentados argumentos da defesa relativos ao ponto. Então, se acolhe os declaratórios para, a fim de integralizar os fundamentos julgados, dizendo isso, que não é possível um cheque pagar, ou não se aceita. Né? Possível até pode ser, mas se aceita outra coisa. Mais de uma despesa. Sem que isso implique modificação quanto ao dever de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Item 3 da emenda, omissão quanto às declarações suplementares trazidas no corpo dos recibos. Embora o acordo embargado não tenha feito referência às informações complementares trazidas no corpo dos recibos, tais acréscimos não afastam a imposição legal de que as despesas sejam quitadas por meio de cheque nominal, o TED, né, com identificação do CPF e o CNPJ do beneficiário, ou débito em conta, ou seja, de modo a determinar claramente a contraparte, conforme dispõe o artigo 40 da Resolução 23.553. Então, nesse ponto, também se acolhe os embargos para integrar essas considerações ao julgado, também aqui sem modificação do resultado. Por fim, a omissão
da aplicação do princípio da igualdade, em face de mudança jurisprudencial, foi aquela uniformização que diz que a Corte tomou a partir desse julgado. Não se trata de omissão a ser sanada pela via dos declaratórios. Se alguém entender que a Corte uniformizou mal, então há o recurso pertinente a isso e não a aclaratório. Portanto, estou, então, acolhendo em parte apenas para aclarar e, no mais, desprovendo o recurso. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Eu observo na rede não há manifestação expressa de divergência ou declaração. Então, eu consulto os colegas, por se tratar de embargos declaratórios, se algum colega quer se manifestar ou se podemos declarar a unanimidade no sentido do voto do relator. Estando todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, proclamando o resultado, a unanimidade acolheram parcialmente os embargos para sanear os vícios apontados e integrar o acórdão, sem alteração do dispositivo do deciso embargado. O próximo processo da pauta... Opa! Aqui. É uma ação de decretação de perda de cargo eletivo, foi ajuizada por Deoclésio Lourenço de Mello, em face de Marcelo Reinaldo e João Luiz da Silva. É o processo 60.604 e a relatoria é do eminente desembargador eleitoral Gustavo de Effenteler. Com a palavra o doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações. Como referido, ação de decretação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, formulada por Deoclésio Lourenço de Mello, que é suplente, contra Marcelo Soares Reinaldo e João Luiz Moreira da Silva, que também são suplentes, nenhum deles exerce mandato eletivo. Então, em virtude disso, nós nos manifestamos no parecer pela extinção do feito sem resolução do mérito, porque, primeiro, não haveria o interesse de agir pela inadequação, porque, na verdade, a ação é para perda de cargo eletivo, não tem cargo eletivo, ninguém está exercendo cargo eletivo. O TSE já disse, então, em situações como essa, falta o interesse de agir pela inadequação da via eleita. E, além disso, pela legitimidade também, porque o TSE já disse que só tem legitimidade para ajuizar a ação o suplente que, com o julgamento de procedência da ação, passará a exercer o mandato eletivo. Não existe a viabilidade de utilização dessa ação simplesmente para alterar a sua posição na ordem de suplência, que é o que ele está querendo. Ele quer alterar a sua posição na ordem de suplência. Né? E isso o TSE já disse que não é possível. Então, em virtude disso, o nosso parecer por essas duas condições da ação, interesse de agir e a legitimidade, nosso parecer vai no sentido da extinção do processo sem resolução do mérito. É isso. Muito bem. O eminente relator, desembargador Gustavo. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da Corte, renovadas todas as demais saudações já proferidas anteriormente, eu lhes digo que o voto vai exatamente no sentido apontado pelo eminente procurador regional eleitoral, já que quem intentou a ação, quem entrou com a petição, é o terceiro suplente pelo Partido Solidariedade, em face do primeiro e segundo suplentes, também antes integrantes do Partido Solidariedade, que migraram para o PTB e para o PDT, sem, no entanto, assumir cadeira em qualquer órgão legislativo, de sorte que eles não estão a exercer cargos eletivos. E, nessa medida, falece interesse de agir, e é nesse sentido o voto que eu conduzo, senhor presidente, indeferindo a inicial e julgando o extinto processo. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio. Também. Desembargador Silvio Moraes. Com o relator, presidente. Desembargador Gerson Fischmann. Com o relator. Desembargador Roberto Fraga. Foi o relator, senhor presidente. Então,
A unanimidade, indeferiram a inicial e julgaram extinto o processo sem resolução de mérito, com base no 485, incisos 1 e 6 do CPC. Ai. Um pouquinho que houve uma ata aqui. Olha o botão. O próximo Esse aqui? processo é um recurso da eleitora... A notícia lá. O recurso da eleitora Luana de Lima Neres. É um recurso eleitoral número 0600021, e a relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Com a palavra, o eminente doutor Fábio Venzon. Eminente presidente, renovando as saudações, como referido, recurso de indeferimento de transferência eleitoral. Esse caso aqui, ele tem relação com outro que já foi julgado pela Corte, porque aqui trata-se da filha. No outro, a Corte já julgou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de indeferimento em relação à mãe. O que acontece é que, como referido já no outro caso, aqui a situação é idêntica. A eleitora chega no cartório acompanhada de um servidor da prefeitura. Ela, mãe, pai, já uma outra pessoa também, uma vizinha, lá de Palmeira das Missões, que é onde efetivamente residem, né? E chegam acompanhados de um servidor da prefeitura, lá no cartório. Questionados a respeito de há quanto tempo reside, onde reside, algumas informações sobre a residência nesse município para onde pretendem a transferência, não sabem responder e ficam olhando para o servidor da prefeitura para que o servidor da prefeitura termine respondendo para eles. O contrato em si já é alguma coisa assim, estranho, porque trata-se de uma casa, é um aluguel de uma casa, só que na verdade é para ficar no segundo pavimento da casa, e aí quando se recorre se alega que eles moram no porão. O contrato foi feito, o pedido de transferência é feito 3 meses depois da assinatura do contrato, assim, o conhecimento da legislação eleitoral, que não é esperado de pessoas simples, humildes, como consta aqui das informações quanto à escolaridade e profissão dessas pessoas, né? Foi feita, então, uma diligência na origem, na cidade onde eles, no passado, constava o registro na Justiça Eleitoral como residindo, em Palmeira das Missões. Chegaram lá, a informação foi de que eles residiam lá, Palmeira das Missões. Quando foram intimados da sentença, e no caso ela também, a filha, quando intimados da sentença, a intimação foi lá na Palmeira das Missões, foi recebida em dia útil, ou seja, não estavam trabalhando na cidade onde pretendiam a transferência, porque um dos motivos era suposto trabalho nessa cidade onde pretendiam a transferência. Acho que é Boa Vista das Missões, onde pretende a transferência, e eles residem, na verdade, em Palmeira das Missões. Então, foi recebida a intimação da sentença em Palmeira das Missões, em dia útil, quer dizer, a pessoa não estava trabalhando em Boa Vista das Missões. E então ficou claro que eles não trabalhavam, tampouco residiam, né, na cidade para onde pretendiam a transferência. Não possuíam residência, não possuíam outros vínculos de trabalho, sociais, afetivos, não possuíam esses vínculos. Então, eu apenas aqui faço referência aqui, o processo anterior julgado pela Corte foi o 0600019, dígito 66, de 2020. Neste processo, que era Elaine Neres, a recorrente, sim, interessante também, quem foi entregar o recurso na zona eleitoral foi o servidor da prefeitura. O servidor da prefeitura foi entregar o recurso na zona eleitoral, né? Então, constou na ementa daquele julgado, só um trechinho aqui que eu coloco, né? Ineficácia do contrato de locação para os efeitos buscados, diligências em loco determinadas pelo magistrado da COA, confirmação de que, isso aqui é só um trechinho da ementa, né? Tem maior que isso. Confirmação de que a eleitora permanece com domicílio no município de origem, elementos do instrumento contratual e do contexto do pedido de transferência a impor fundado descrédito sobre comprovante de residência, circunstâncias indicativas de transferência fraudulenta. Inclusive, em virtude disso, a possibilidade de estar havendo transferências fraudulentas organizadas, né, por algum pretenso futuro candidato, nós entramos em contato lá com a promotoria, porque a juíza, na sentença, ela menciona o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração da questão criminal, né?
E nós tínhamos o cuidado de entrar em contato com o promotor para saber se o que estava sendo feito, se realmente ele já tinha recebido e tal. Aí entramos em contato com ele, ele não tinha ainda estado, acho que, não sei se ele já tinha recebido, mas não tinha visto, enfim, mas ele recebeu então essa informação e a partir daí disse que queria atrás dessas informações a respeito desses processos e, enfim, iria adotar as providências que entendesse cabíveis. Então, eram essas informações também que eu tinha para esclarecer do que nós fizemos a partir do que nós estamos vendo, porque não é um, em dois, é um pouco mais o número de processos que nós já demos parecer deste município, né? Então, eram essas informações e nosso parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu recordo bem do caso, que nós julgamos o caso idêntico a esse, que foi, parece que da mãe desta eleitora, né? Bem, mas passo a palavra ao eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas e me permito aqui me reportar a todos os cumprimentos que já realizados. O voto é exatamente na mesma esteira do parecer resumido pelo eminente procurador regional eleitoral, bem como o precedente da mãe da recorrente, que julgamos não faz muito tempo. E, neste caso, senhor presidente, embora o conceito de domicílio eleitoral seja mais elástico que o de domicílio previsto na lei civil, aqui não há nenhuma prova que vincule, digamos, a recorrente ao município, ao suposto domicílio eleitoral. Enquanto o procurador falava, resumia o seu brilhante parecer, eu me lembrei do período em que, inclusive, tive o privilégio também de atuar no Ministério Público Eleitoral. Há um julgado clássico sobre o conceito de domicílio eleitoral, de um precedente do Tribunal Superior Eleitoral de 1975. Era um caso de Niterói, foi relator o ministro Thompson Flores e atuou na causa como advogado hoje ministro aposentado José Paulo Sepúlveda Pertence. Era um caso muito curioso em que a Suprema, ali na esfera criminal, alegava-se a falsidade do domicílio eleitoral, mas a argumentação é a mesma, e num memorial primoroso que foi acolhido pelo pelo Tribunal Eleitoral, que acolheu o argumento sustentado pelo eminente Dr. Sepúlveda Pertence, o Supremo definiu ali com perfeição qual é o efeito, qual o conceito do domicílio para fins da lei eleitoral. E é exatamente nesse mesmo sentido noticiado no parecer do Ministério Público e que eu incorporo também ao meu modesto voto. De modo que, com esses resumos, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso. Muito bem. Desembargador Armínio? Em pleno acordo. Desembargador Silvio? Eu estou de pleno acordo, apenas lembrando que eu tive também 3 casos análogos e o servidor é sempre o mesmo e encanta a falta de criatividade, porque, inclusive, o endereço do contrato é o mesmo dos anteriores. Então, tudo se repete. Inteiramente de acordo com o eminente relator. Desembargador Gerson? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Fraga? Também acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo? Com o relator, senhor presidente. Então, do recurso eleitoral de Luana de Lima Neris, a unanimidade negaram provimento ao recurso. Com isso, encerramos a nossa pauta jurisdicional e passamos à pauta administrativa, com uma requisição de minha relatoria relativa ao servidor. É uma prorrogação de requisição do servidor André Almeida Rechteller, ocupante do cargo de assistente de administração na Universidade Federal de Pelotas, para o cartório eleitoral da 60ª Zona Eleitoral até 4 de agosto de 21. O voto é pelo deferimento do pedido. Se os colegas estiverem todos de acordo, podemos deferir a unanimidade. Então, por unanimidade, deferir o pedido de prorrogação da requisição.
Próximo processo administrativo de relatoria do eminente desembargador Arminio da Rosa é uma designação de juiz eleitoral para a 114ª Zona Eleitoral de Porto Alegre. Aqui, no caso, não é uma designação, é uma correção de ofício de erro material que o desembargador Arminio está encaminhando em relação ao voto, à designação anterior, em que ali, na lista dos candidatos, dos magistrados candidatos, a proposta agora é para suprimir o nome do doutor Alexandre Kreutz e inserir o nome do doutor Alex Gonçalves Custódio na lista dos magistrados que se inscreveram para o certame, mas sem alteração daquela decisão. Se estiverem todos de acordo, podemos declarar esse resultado à unanimidade, alterando apenas o erro material para supressão de um nome e inclusão de outro colega na lista dos peticionantes. O próximo processo administrativo também... é esse aqui. Mas é igual, é outro, é o mesmo caso. É o mesmo caso, né? É o mesmo caso. Caso similar, né? Exatamente, é o mesmo caso, é só para suprimir um erro material no nome, suprimir o nome do doutor Alexandre Kreutz e inserir o nome do doutor Alex Custódio. Estão todos de acordo, então a decisão é unânime. E, por fim, temos aqui um processo administrativo, é um pedido de remoção da doutora Juliana Dias de Oliveira. E passo a palavra, então, ao eminente desembargador Arminio, que é o relator deste pedido do recurso administrativo. Presidente, colegas, doutor Benzon, o nosso doutor Rogério, muito bem. Aqui, a servidora Juliana, ela está lotada em TAPS, Juliana Dias de Oliveira. E o marido dela reside em Porto Alegre, e ela está na situação de nutriz. Então, em suma, ela pediu a remoção para Porto Alegre, até para poder atender o filho, que amamenta, né? E onde reside com o marido, argumentando que tem que se deslocar a TAPS, mais nesse período de pandemia, que não pode ir de carro, pelos riscos da BR, etc. Bom, e a presidência do tribunal, a desembargadora Marilene, indeferiu. Daí esse recurso. O indeferimento, entre outras coisas, assentou que essa remoção ela depende de manifestação por junta médica, nos termos do artigo 19 da Resolução 23.653 de 2018 do TSE. E foi feito o exame pela junta médica, do departamento médico dessa corte, que diz que não haveria razões de ordem médica que justificassem essa remoção. Então, com isso, só por aí o pedido se esvai, o recurso se esvai. Mas também há outros dados. Na verdade, se o período de pandemia coloca risco que se desloque por ônibus, na verdade, temos o trabalho atualmente é remoto, não é? O que, em grande parte, afasta essa argumentação. E há um outro dado fático também que leva a que o recurso não pode ser provido. Em setembro termina os 2 anos do período de amamentação, com o que, em pouco menos de 2 meses, essa situação já estará encerrada. Com o que, em suma, estou desprovendo o recurso. Muito bem. Dada a natureza do recurso, eu consulto os colegas se alguém quer se manifestar, quer votar, senão podemos declarar a unanimidade da decisão. Muito bem. Não havendo qualquer oposição nem manifestação, então
o recurso administrativo, número final 21.800, por unanimidade negaram o provimento. Nós concluímos a nossa pauta e informo que a próxima sessão será na segunda-feira próxima, dia 13 de julho, às 14 horas. Agradeço a atenção e a participação de todos e desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Boa tarde.